Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da segunda semana da Quaresma, neste dia 15 de março, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 23, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ao se dirigir às multidões e a seus discípulos, toca em questões práticas e certamente do dia a dia. Provavelmente todos conheciam e bem a realidade mencionada por Jesus. Contudo, colocar o dedo na ferida é comprometedor e pode ser perigoso. Jesus reconhece que os doutores da lei e os fariseus são pessoas instruídas na fé e capazes de ensiná-la. Entretanto, para uns e outros, falta coerência de vida. O que eles ensinam e cobram do povo não é vivido por eles. Aqui cabe aquele ditado: faça o que eu digo, não o que eu faço. Diante dessa situação, permanece ao menos um questionamento. Por que algumas pessoas que têm responsabilidade de ensinar a fé não a vivem? Esse é um risco que também pode recair sobre nós. Por isso, cabe a nós a revisão constante de nossa vida para que sejamos autênticos e coerentes. Querido irmão, querida irmã, a lei do Senhor é perfeita, diz o Salmo 18. O caminho do Evangelho é maravilhoso. Pode ser que o pregador não seja lá muita coisa, mas o que ele diz merece ser ouvido. No tempo de Jesus, os mestres da lei e os fariseus ensinavam o povo a seguir os mandamentos de Deus. Jesus ajudou o povo a perceber graves defeitos na atuação deles. Não praticavam o que ensinavam. Carregavam as pessoas de obrigações, faziam as coisas com grande ostentação e viviam em busca de privilégios. Ainda assim, distinguindo sua palavra de suas ações, seus ensinamentos deviam ser seguidos. Por outro lado, Jesus insistiu que as lideranças de sua comunidade, o povo da nova aliança, não copiassem o modo
dos fariseus do seu tempo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: mostrar mais amor pela palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, e segue comigo esta oração. Ó Jesus, nosso único mestre, tu nos prevines contra os líderes que, sob a máscara da boa aparência, escondem sua falsidade. Ajuda-nos, Senhor, a seguir somente os teus projetos de amor e vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira da segunda semana da Quaresma, nesse dia 15 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia Isaías capítulo 1, versículo 10, depois o versículo 16 a 20, o texto de Mateus capítulo 23, de 1 a 12, e rezar o Salmo 49. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho o Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação da reflexão aplicada à vida. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o chamado à conversão continua latente na liturgia da palavra de hoje. Temos dois textos que nos auxiliam na revisão de vida a que somos chamados a fazer nesta quaresma. A primeira leitura do profeta Isaías traz o alerta feito a Sodoma e Gomorra e nos mostra que a chance de conversão e mudança de vida é dada a todos, mas nem todos aproveitam estas oportunidades. Será que estamos aproveitando as oportunidades de conversão que Deus nos tem dado? Para saber quais são essas oportunidades, basta prestar atenção aos ensinamentos de Deus, diz Isaías aos habitantes destas duas cidades que tinham se desviado do caminho. Uma vez conscientes dos erros cometidos e sabedores da vontade de Deus, é hora de ter atitudes que nos purifiquem destes erros cometidos. O que podemos fazer nesta quaresma para purificar nosso coração de tantos erros? O que a humanidade precisa fazer para purificar-se dos males cometidos contra o planeta, o meio ambiente e o próximo? Isaías recomenda tirar as maldades do coração, porque são elas que nos fazem ter ações más. É preciso aprender ou reaprender a fazer o bem. O bem, quando não é exercitado, é esquecido. Está aqui um belo propósito para a humanidade nesta quaresma: reaprender a fazer o bem. Se cada ser humano assumisse esse propósito em sua vida, o mundo seria transfigurado como pediu a liturgia deste último domingo. Quais são os bens que podemos fazer? Isaías nos dá algumas dicas, mas podemos descobrir outras, de acordo com a nossa realidade. O que Isaías indica é procurar o direito, isto é, a prática da justiça e corrigir o opressor. É preciso não se calar diante da opressão.
Quem vê alguém oprimindo a outro e se cala é cúmplice dessa opressão. É preciso defender os fracos e os indefesos, os que não têm ninguém por eles ou que não têm voz e nem vez. A figura do órfão e da viúva expressa bem quem são estes fracos e indefesos aos quais devemos julgar a sua causa, isto é, defendê-los. É preciso refletir sobre tudo isso, diz Isaías, e buscar ter atitudes que sejam de conversão. Quando fazemos isso, mesmo que nossos pecados sejam inúmeros, grandiosos e evidentes, eles serão dissipados, perdoados e seremos purificados por causa das obras que praticamos e do propósito de mudança que tivemos. Porém, se mesmo sabendo de tudo isso, insistirmos em permanecer no erro, seremos destruídos por eles. No Evangelho, Jesus insiste na obediência às leis e na observância dos ensinamentos de Deus, obedecendo àqueles que conhecem as leis. Destaca, porém, que obedecer às leis não significa imitar os que as interpretam. Os mestres da lei, os fariseus, conheciam muito bem as leis e as pregavam como ninguém, mas não as viviam. Suas ações eram incompatíveis com as suas pregações e, por essa razão, não deviam ser imitados. Jesus recomenda ações que sejam vistas por Deus e não pelas pessoas. Foi o que a liturgia da quarta-feira de cinzas enfatizou. Hoje, este tema retorna para a nossa reflexão, para que nesta quaresma continuemos a ter atitudes que resultem da nossa conversão e não mero ritualismo ou formalismo religioso, apenas para que outros vejam que rezamos e fazemos penitência. É preciso ter ações religiosas coerentes e sinceras. Assim sendo, não devemos imitar a ninguém a não ser Jesus, o único Mestre e Deus, o único Pai. As pessoas, por mais santas que pareçam, nem sempre são modelos para serem imitadas ou reverenciadas por meio de nomenclaturas, honrarias ou títulos. Os títulos e as nomenclaturas são um nada diante de Deus, que não vê estas formalidades sociais, mas apenas o coração das pessoas, não importando quem elas sejam e quais são os títulos que elas conseguiram reunir neste mundo. Querido irmão, querida irmã, para Deus interessa um coração purificado e convertido. É o que pede a liturgia da palavra desta terça-feira da segunda semana da Quaresma. Seria interessante realmente retomar certos pontos da palavra e nenhum de nós, porém, consegue viver a totalidade do evangelho como Jesus. Reconheçamos humildemente que nem sempre vivemos o que anunciamos. Haverá sempre uma margem de hipocrisia em todo cristão. Somos pecadores, por isso continuemos nos esforçando para fazer boas obras e procurando sempre uma maior coerência entre o que anunciamos e o que vivemos. Continuemos a anunciar a totalidade do Evangelho, uma palavra que não é nossa palavra, mas que é a palavra de Deus, que nos interpela a todos, aos que ouvem e também aos que anunciam, em busca de uma conversão nunca totalmente concluída em nossa peregrinação terrestre. O importante é que não desanimemos, porque não somos perfeitos, que continuemos fazendo o bem, amando o nosso próximo, semeando a boa notícia do Evangelho. É possível que nossos ouvintes consigam vivê-la com maior coerência do que nós. Mesmo que não consigamos viver toda a radicalidade do Evangelho, o Senhor espera que continuemos buscando a santidade, que não consiste em sermos perfeitos, mas que, embora pecadores, continuemos a lutar contra o nosso interesse próprio, o egoísmo e o orgulho.
abrindo-nos progressivamente para o amor e o cuidado de nossos irmãos e nossas irmãs no mundo, e colocando a seu serviço os carismas e dons particulares que Deus nos deu. E reze assim comigo neste momento. Divino Espírito, que o meu falar e o meu agir estejam em perfeito compasso, de modo que meu testemunho de vida seja a melhor proclamação de minha fé. Amém.